Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília. E hoje hoje é 7, já passamos do mês de abril. Hoje é 7 de maio de 2020. Nós estamos aqui em mais uma reunião virtual para tratarmos hoje justamente do assunto sobre literatura bíblica. Tá, e hoje a gente vai trabalhar com esse assunto. Tá? A gente tem bastante coisa para trabalhar com ele, mas eu fiz apenas um recorte e nesse recorte eu selecionei alguns pontos daquele livro aqui. Entendes o que lês, do Douglas Stuart e Gordon Fee. Tá? Entendes o que lês, que é um guia sobre hermenêutica e exegese. Tá? A gente vai trabalhar justamente com esse livro hoje. Tá? E bom, antes da gente começar, apenas uns dois avisos muito legais, muito importantes. Bom, o primeiro deles é que daqui a pouco, às 9 horas, eu já vou entrar numa outra live aqui com o pastor Samuel, tá? Então, a partir das 9 horas, a gente vai estar falando sobre cosmologia, fé e ciência, tá? Na minha bio aqui tem um link. Você pode entrar lá, então lá já vai estar o link, o primeiro link lá para participar da live de hoje, já às 9 horas. Então terminando aqui, vai ser lá no YouTube, tá? Então você pode assistir lá com a gente. E o outro aviso é que amanhã, dia 8, a gente vai ter uma estreia de uma série que eu preparei aqui para vocês sobre questão de cosmologia e fé cristã. E a gente vai falar sobre a radiação cósmica de fundo. Qual que é a relação da radiação cósmica de fundo com a questão da teologia? Tá? Então amanhã, a partir das 19 horas, a gente já vai sair o primeiro episódio, então você pode acompanhar por lá o lançamento dessa série, tá? Então eu vou colocar uma série que vai ser no canal do YouTube. Então você pode ver aqui na bio aqui, vai ter o linkzinho lá pro canal também, então lá já vai estar o link vai estar o vídeo da estreia. Você pode ativar o sino lá e aí você vai ver quando for lançado, tá? Já está prontinho, já está editado, já está só esperando o tempo chegar. Bom, então, antes da gente começar também, as recomendações de hoje, que eu queria deixar para vocês, eu fiz um post que está aqui no Instagram com a foto desses livros, tá? Então você pode pegar mais informações também lá no post, lá tem a foto deles, que é justamente o que eu tinha mencionado na terça-feira passada, que são esses dois livros do Charles Darwin, Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo, tá? Então são dois volumes, esse é o volume 1 e o volume 2, tá? São dois volumes onde tem o diário de Darwin em português, tá? É um livro, aqueles livros da LPM Pocket, aqueles livros de bolso, tá? São dois livros de bolso muito legais. Só a parte de leitura que é um pouquinho meio maçante, mas é por causa da questão do texto em si, né? Ele não permite ser, como é livro de bolso, né? Ele não permite ser bastante amplo na questão da visualização e tudo mais. Mas o texto em si é muito bom, tá? Vai contar a história de Darwin quando ele estava naquele navio, no Beagle, e aí ele passou pela África, Brasil, Terra do Fogo também, pelos Andes, aqui na América do Sul, Ilhas Galápagos e também acabou chegando na Austrália. É engraçado que ele foi pelo lado oeste e chegou na Austrália, que fica no leste. Como? É só por causa disso que a Terra é redonda que isso foi possível, né? Se fosse na Terra plana, ele ia dar a volta por onde, né? Não tem como. Bom, então são os diários deles, muito legais, então são livros são um pouquinho grandes os livros por causa da densidade. Então um tem 270 páginas e outro tem umas 300 páginas mais ou menos, mas é um conteúdo muito bom para a gente ver como é que foi o desenvolvimento da teoria da evolução, ou a teoria de Darwin, na realidade, tá? E como é que ela foi feita, como é que ela foi construída e tudo mais, tá? Então aqui tem mais ou menos a ideia dentro do diário, né? O Darwin publicou esse diário ao longo do século XIX, tá? Ali mais ou menos quase na segunda metade do século XIX, no final da primeira metade do século XIX.
Tá, e ele escreveu esse diário, depois acabou publicando, teve umas edições depois e tudo, e é legal para a gente ter um panorama de como que é que funciona a ideia ou a cabeça de um cientista na hora que ele está formulando a sua teoria, né? Bom, e então hoje a gente vai, agora vamos entrar no nosso assunto mesmo, deixa eu só nivelar aqui. Bom, acho que agora está certo. Bom, então o que a gente vai trabalhar hoje, né? Hoje eu separei o assunto que é sobre literatura bíblica, tá? Surgiram algumas questões quando a gente estava falando nos dias atrás, naquela outra reunião sobre a formação da Terra e o apocalipse final. Tá? E ali, bom, no final das contas a gente viu que não, não tem apocalipse, né? E aí a gente viu algumas questões bastante interessantes com relação à questão do fim do mundo, como é que vai ser o fim do mundo e por aí vai. Né? E a gente viu que não vai ter o fim do mundo do jeito que as pessoas falam, com as catástrofes naturais que nós temos lá. Então lá a gente conversou bastante com relação a isso, né? Mas acabou surgindo algumas questões um pouco mais bíblicas com relação à questão de interpretação, né? Por exemplo, na questão do Apocalipse, em diversos momentos do Apocalipse, do livro de Apocalipse mesmo, se eles eram literais ou não, se tinha alguma, vamos dizer assim, alguma literalidade, ou se o texto do Apocalipse seria mais literal. Tá? Surgiu alguma dessas questões, e aí, é claro, na parte de formação da Terra, se a Terra em si, a formação dela, a estrutura dela, voltando lá em Apocalipse, em Gênesis, se aquele texto seria mais literal, seria mais histórico e tudo mais. Né? Apareceu alguma dessas questões e aí eu separei o material, que é desse livro do Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Né? Eu separei justamente ele, porque ele traz justamente esse guia. Né? Só que aqui é claro, aqui o cara ele vai abrir bastante, ele vai trabalhar com praticamente a Bíblia inteira, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. O que eu separei para hoje foi um pouquinho de Antigo Testamento, especificamente a questão de narrativa, tá? Não dá para entrar em todos os detalhes, e eu separei também um exemplo que eu mesmo fiz aqui, quando eu dei uma aula de escola dominical aqui na igreja onde eu congrego, tá? E aí eu acabei mencionando sobre a questão da interpretação bíblica e tudo, e acabei montando um exemplo. Eu mesmo pesquisei, que é aquele exemplo de Josué, tá? Josué e o evento que o sol parou. Né? E aí eu fui estudar sobre aquilo, olhei a questão do texto bíblico, olhei alguns comentaristas, alguns comentários bíblicos, fiz uma simulação também, acabei fazendo uma simulação astronômica, tem as fotos todas nos slides, tá? Então na bio aqui você pode entrar, tem lá um link lá para o Drive, então vai ter esses slides lá dentro do Drive, tá? Inclusive está em ordem de data, tem as datas lá tudinho, então é só você pegar com a data de hoje, 07/05/2020, e tá os slides de hoje, tá? E aí eu montei essa simulação e falei, olha, o evento, que é o que eu vou mostrar para vocês, o evento de Josué e do Sol parar, não é que o Sol parou. E aí eu mostro a parte do texto bíblico, eu mostro a parte astronômica, dá para simular a parte astronômica daquela época. Eu tive que pesquisar mais ou menos onde é que foi aquela região da batalha, onde é que foi mais ou menos o horário, a data, o local e tudo. E aí eu fiz uma simulação e aí eu vou apresentar para vocês também, tá? Essas figurinhas, essas imagens que eu mesmo simulei, que é com aquele programa Stellarium, para quem conhece. Tá? Então tá lá tudo direitinho. E aí eu quero utilizar justamente esse exemplo como modelo na hora da gente fazer uma leitura bíblica. Então assim, não dá para a gente expandir toda a parte de interpretação bíblica. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de narrativa, um pouquinho sobre a questão do texto de Gênesis, como é que a gente visualiza, vai servir para Gênesis, mas vai servir para a Bíblia inteira. Vou dar esse exemplo e na semana que vem a gente volta e vamos, na quinta-feira, né, especificamente na quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre Apocalipse, sobre o gênero literário apocalíptico, né, mais específico sobre ele, tá? Bom, então se você tiver com slide ou depois, se você está assistindo isso no YouTube depois, tá?
Tem um slide direitinho, e aí eu dividi mais ou menos em três partes, né? A questão de uma parte um pouco mais geral, né? Da questão de interpretação bíblica e tudo, o exemplo, que é esse que eu montei, e a bibliografia deste livro que está completinha lá, todos os detalhes dele, tá? Essa edição que eu tenho aqui é a edição em português, mas você encontra esse livro em outras edições também. Bom, então de forma geral, o que significa a gente tratar um texto? De uma forma bastante geral, a gente utiliza ou tem, na hora que você vai tratar do texto, mais específica, aliás, de qualquer texto de forma geral, mas mais especificamente da Bíblia, você tem um leitor e tem a parte de tradução. Eu, por exemplo, eu não sei hebraico. Eu sei alguma coisinha de hebraico, mas eu não sou fluente em hebraico, eu não sei escrever em hebraico. Grego eu sei um pouquinho mais, mas também não sou fluente em grego, não sei falar grego, não sei escrever grego, mas eu sei alguma coisinha. Mas para eu ler a Bíblia, eu preciso da Bíblia no mínimo em português. Né? Dá para ler inglês, dá para ler espanhol, dá para ler os outros idiomas, mas vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais de uma forma bastante confortável para mim, a Bíblia está em português. Isso é o básico para mim. Só que, tanto eu como leitor, tanto a minha Bíblia em português, os dois já são intérpretes. Ou seja, o leitor, é claro, leitor tanto do texto de hoje como do texto original, ou seja, do destinatário original do texto, eles são, vamos dizer assim, eles são intérpretes daquele texto. Tá? Às vezes, se você pegar aí no primeiro século depois de Cristo, tem uma diferença aí de mais ou menos, pelo menos uns 1500 anos de Moisés até o cara do primeiro século. 1500 anos passa muita coisa, tem bastante coisa. Tá? Então, o cara que está lendo a Bíblia no primeiro século, ele já está fazendo uma interpretação. E você pegar o texto bíblico traduzido, seja lá para qual idioma for, também tem uma certa questão de interpretação. Então, por exemplo, nos cultos que a gente faz aqui em casa, às quartas-feiras, a gente está estudando sobre o livro de Jó. E aí cada um lê um versículo, né? Aqui a gente tem os meus sogros, tem os meus cunhados, meus sobrinhos e tudo. E aí cada um tem a sua Bíblia na sua tradução, na sua versão, todo mundo em português. E a gente vê, por exemplo, tem uma versão que os meninos aqui utilizam aqui, que é quase uma paráfrase do texto bíblico. Completamente diferente. Chega assim, eu lendo na versão Almeida Corrigida Fiel e eles lendo numa outra versão lá, é muito diferente. Por quê? Porque a tradução já... Quando eu estou lendo um texto e eu estou traduzindo, eu já estou pressupondo ali, eu já estou colocando uma parte de interpretação. O tradutor já faz isso. Tanto que a questão de tradução no original, né, lá no seu original no latim, é meio que você trair a mensagem original. Tá? Isso acontece, é claro, não só com texto bíblico, mas com qualquer outro texto que a gente vai trabalhar que não é no nosso idioma natural, no nosso idioma mãe. Então, se eu pego um texto em inglês e não foi escrito em português, esse texto, na hora que eu estou lendo em inglês, eu estou lendo ele, fazendo uma tradução e eu já estou perdendo uma parte do que o escritor original queria me passar, porque o escritor original ele falava inglês fluente, ou ele já tinha nascido numa cultura completamente diferente da cultura que eu estou no Brasil e por aí vai. Entendeu? Então, essa parte de tradução ela é bastante complicada com relação a isso. Tá? Então, tanto o texto bíblico quanto qualquer outros textos tem que levar essa questão em consideração. O leitor, seja original, seja você na atualidade, e a questão da tradução. Se você está lendo a Bíblia em português, você vai perder muita coisa sim do que alguém que lê a Bíblia em hebraico de hoje. E o cara que está lendo em hebraico de hoje está perdendo muita coisa sim, porque a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico muito antigo, que hoje em dia não tem mais, é bastante antigo. Tá? Além dessa parte da escrita, né, a gente tem ainda a questão da composição do texto bíblico. Né? Então, qual é a composição? É aquilo lá que todo mundo já sabe, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com as partes em aramaico, persa e tudo mais. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné. A gente tem 66 livros, aquela coisa toda. Isso aí todo mundo já conhece bastante. Mas tem uma parte
dentro do texto em si, que muita gente às vezes não percebe, que é a questão dos gêneros literários, a questão da parte literária do texto bíblico, que muita gente acaba não prestando atenção. Então, por exemplo, no texto bíblico nós temos narrativa, nós temos genealogia. Genealogia não tem em português. Você não tem um gênero literário chamado genealogia, onde você faz genealogia das pessoas. Não temos isso. Crônicas. Crônica a gente tem em português, mas talvez seja até um pouco diferente das crônicas que se faziam, por exemplo, no século X a.C. Leis. Leis é um gênero literário. Tá? A gente tem assim uma certa parte de leis dentro do ordenamento jurídico brasileiro e tudo, mas é um pouco diferente da forma como as leis são feitas hoje em dia com a forma que eram feitas as leis e a escrita da lei em si. Pega, por exemplo, o Pentateuco, é completamente diferente você ler o Pentateuco de você ler, por exemplo, a Constituição Federal. É diferente. Poesias, temos provérbios, oráculos proféticos, a gente tem esse gênero literário no texto bíblico, a gente tem oráculos proféticos ali bastante, a gente não tem isso em português. Enigmas, isso tem vários textos que são em formato de enigma. Você pega, por exemplo, o caso de Sansão, onde ele conta um determinado enigma também. Drama, esboço biográfico, parábola, carta, sermão e apocalipses, com S. Tem vários apocalipses, não o livro de Apocalipse em si, mas apocalipses como estrutura literária. A gente tem lá no livro de Apocalipse, a gente tem em Ezequiel, temos em Daniel e por aí vai. Tá? Então a gente tem diversos gêneros que não tem, por exemplo, em português. Então é bastante, vamos dizer assim, dá uma certa dificuldade na hora, nós como leitores, na hora que está lendo o texto bíblico, a gente separar esse tipo de... E aí, Daniel, beleza? Na hora da gente separar esse tipo de gênero ou esse tipo textual quando estamos lendo o texto bíblico. Tá? Então a gente tem narrativa poética, que já é um pouquinho diferente de narrativa e é um pouquinho diferente de poesia. E por aí vai. Então a gente tem diversas gêneros literários, estrutura literária, muitas delas não tem em português. Por exemplo, no hebraico também tem a questão do paralelismo. Tem um pouco também disso em português na parte de poesia. Só que aí você pega o texto bíblico, como é que está escrito? Está escrito assim, ó, diretão. Direto, igual você está lendo um livro. Tá, mas essa parte que eu estou lendo aqui é uma poesia, é um paralelismo, da forma que está escrito tá meio complicado. Por quê? Quando a gente pega lá no hebraico, lá no original, é tudo uma letra seguida por outra sem parar, diretão, só tem consoantes, ou seja, é bastante complicado pegar um texto que está nesse tipo de estrutura, traduzir para o português e ainda montar na estrutura poética. Então é mais fácil a gente pegar, traduzir, vamos embora, coloca nesse formato mesmo e vamos ver o que dá. Né? E aí acaba, no final das contas, dando muita bagunça. Você vai pegar um texto, por exemplo, de Gênesis, você começa a ler o texto de Gênesis, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra aqui, ó, tá fazendo uma separação aqui, tem uma força gravitacional que está arrastando isso aqui, abrindo aqui, a parte da atmosfera está indo, está soprando o vento. Você começa a ler o texto de forma literal. Dá problema demais. Porque o texto inicial de Gênesis não é uma narrativa histórica. Da mesma você pegar um livro de história e ver lá, no dia 1º de janeiro de 2019, o presidente assumiu a presidência da República e por aí vai. É completamente diferente, o gênero é completamente diferente. Tá? Não encaixa. Bom, e uma outra definição que eu deixo nesses slides, depois você pode dar uma olhada, é a questão que exegese mais hermenêutica é igual a interpretação. Bom, primeiro, o que é exegese? Exegese, nessa definição que Stuart e o Fee dão, exegese é você pegar o texto e entender o texto dentro do seu contexto que ele está inserido. Então, por exemplo, no exemplo que eu vou mencionar mais para frente, talvez eu não consiga falar hoje, mas eu vou mencionar ele de qualquer jeito, já está nos slides, eu deixo, se não der para hoje, eu deixo para semana que vem. No caso ali de perspectiva de um alto,
também tem isso. Você colocar ele dentro do contexto, exatamente. John Walton faz isso bastante neste livro. Por exemplo, neste livro aqui, ó, O Mundo Perdido do Dilúvio. Né? O John Walton faz isso bastante. Ou seja, de você entender qual que é a narrativa e como que ela está inserida dentro do seu contexto cultural. Isso é você fazer uma exegese. Agora, diferente é você fazer uma hermenêutica. O que é hermenêutica? É eu pegar a mesma narrativa, no caso do dilúvio, depois de entender como é que ela está dentro do seu contexto ali e, vamos dizer assim, transcender a mensagem do dilúvio ao passar dos séculos e do milênio até chegar nos dias de hoje. Tá? Quando eu faço tudo isso, a exegese, que é ver o texto no seu contexto, e a hermenêutica, que faz essa transcendência da mensagem do texto, eu estou fazendo uma interpretação. Tá? Então, interpretação é justamente isso. É quando eu faço uma exegese e uma hermenêutica de forma completa. E aí, para me fazer tudo isso, eu preciso ter uma ideia, ou eu preciso adaptar, eu preciso conhecer a questão do contexto histórico e o contexto cultural, que o John Walton vai chamar de rio cultural. Ou seja, o rio cultural por onde estava, por exemplo, os israelitas ali no século XV a.C., né, saindo ali do Egito, andando ali no deserto e tudo mais, chegando em Canaã, no meio de um monte de cananeus, onde você tinha diversos povos com diversas religiões, diversos deuses, um panteão de deuses e tudo mais, falando em idiomas completamente diferentes e sendo adaptados no meio desses povos. Esse rio cultural é completamente diferente de hoje em dia, que eu não saio de casa, trabalho com computador e acesso o mundo pela internet. Completamente diferente. Tá? Se eu for escrever um texto hoje em dia, eu vou ter as pessoas de hoje em dia têm uma ideia de texto completamente diferente da época. Eu vou colocar de quando eu era criança. Já muda um pouco a questão do rio cultural, a questão do entendimento. Em menos de 30 anos já muda bastante. Tá? Bom, continuando então, e aí tem uma figura que você pode ver nos slides, que é terra na Bíblia. Tá? É aquela tradicional figura que mostra a terra plana da Bíblia, não a terra plana de hoje. Tá? Terra plana de hoje como diz um professor de física, é um besterol quântico, não tem nada a ver terra plana hoje. Essa terra plana que vocês podem ver no slide aí, é como as pessoas que, na época do texto bíblico, via o universo de forma geral. E eles tinham essa concepção do universo de forma geral, tanto a terra como os céus e por aí vai. Então vocês podem observar que é uma terra, vamos dizer assim, completamente plana. Você tem os oceanos por aqui, você tem as colunas da Terra. Entre as colunas da Terra você tem o Sheol, que foi traduzido em português para nós como inferno. Inferno e Sheol são dois conceitos completamente diferentes do contexto original e, pior ainda, do que a gente pensa que é inferno hoje em dia. Mas isso aí é uma discussão para outro momento. Então o inferno que nós temos, as concepções que nós temos hoje de inferno e tudo mais, está mais perto de uma concepção do tipo Dante Alighieri, tá? Naquela obra A Divina Comédia. Tá? A concepção de que nós temos de inferno está mais perto ali do que a concepção de inferno ou de Sheol que se tinha no texto bíblico. Tá? Completamente diferente. Tá? Então você tinha o Sheol ali no meio das colunas e você tinha os abismos, oceano, um monte de água que acabava se conectando, vamos dizer assim, para cima. E o que sustentava essas águas? O firmamento. Então as águas estavam acima do firmamento. E aí você tem as comportas do céu. Exato? Inclusive essa imagem, depois vocês podem visualizar, ela está traduzida em português. Eu achei essa imagem muito boa, traduzida em português. Você vai ver que tem as comportas do céu, onde ela se abriu e caiu o quê? Água. O que é isso? Chuva. Não tem nuvem? Não, nuvem não tem, é comporta. As comportas se abrem e cai a água que está acima do firmamento pelas comportas. Isso é chuva. E aí você tem abaixo desse firmamento, você tem o Sol, a Lua e você tem as estrelas que estão acima da Terra aqui, mas estão, vamos dizer assim, no firmamento. E aí você tem na parte de baixo, você tem toda a Terra completa, tem os rios e tudo mais. Essa era a concepção que se tinha da Terra quando a gente está lendo o texto bíblico
principalmente quando você está lendo o texto de Gênesis, capítulo 1. Quando você está lendo Gênesis capítulo 1, vendo que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e aí Deus começa a fazer separação de águas, e aparece a porção seca, Deus faz uma separação da parte de baixo com a parte de cima, e aí você tem um firmamento e tudo mais. É esta a concepção que se tinha na cabeça do escritor e que se tinha na cabeça do destinatário original. Olha a exegese original de Gênesis 1. Era essa concepção. E mais ainda, como a gente já trabalhou em teologia científica e um pouquinho em teologia natural, a ideia que se tem no texto de Gênesis, capítulo 1, é uma ideia de uma criação de uma forma em uma forma de matéria pré-existente. Ou seja, você já tinha as coisas existindo e Deus começa a organizar essas coisas. E a terra era sem forma e vazia. Tohu e Vabohu, que são as duas, não sei se a pronúncia é essa, mas são as duas expressões que se tem em hebraico, que num formato, vamos dizer assim, em português, é o caos completo. E aí a gente vai ver, por exemplo, no caso lá dos cananeus, dos egípcios e tudo mais, que eles tinham uma ideia de que tudo foi criado a partir do caos, através de uma organização. Então você pega, por exemplo, os deuses do Egito, eles nasceram todos no meio de umas águas infinitas, de uma matéria pré-existente, no meio do caos. Veja que o texto de Gênesis 1 está inserido justamente nessa concepção, nesse formato de terra e nessa organização. Você não tem uma criação ex nihilo na concepção original do destinatário e do escritor original de Gênesis 1. Claro que eles vão que ali a ideia do texto de Gênesis 1 é fazer uma apologética em relação a esses povos do Antigo Oriente Próximo, como a gente chama, que é o que o John Walton vai trabalhar bastante com isso, né? Então Deus está fazendo apologética e dando função para as coisas, e essas coisas não são deuses, como achavam os egípcios, os gregos e tudo mais. Não, são deuses que estão fazendo as coisas e tudo. Não são deuses, são objetos, e são objetos criados por Deus. Esse é o ponto. Exatamente esse é o ponto que o texto de Gênesis está falando. Então, o texto de Gênesis está falando de cosmologia? Não. O texto de Gênesis está falando de uma relatividade geral, onde você tem eras e tem uma dilatação, uma velocidade de criação? Não. O texto de Gênesis não está falando de ciência. Não fala de ciência. Tanto que a estrutura do texto de Gênesis é uma estrutura narrativa poética. Ou seja, você tem uma narrativa ali, mas numa estrutura mais poética. Veja que quando Deus cria as coisas e viu que era bom. Cria outra coisa e viu que era bom. O sexto dia não acabou? Parece que não acabou o sexto dia. Ou acabou? Não, acabou. Mas aí vem o sétimo dia. Foi bom o sexto dia? Tá, e o sétimo dia? Deus descansou. Tá, acabou o sétimo dia quando? Não tem. O sétimo dia foi bom? O primeiro dia, ele tem uma jogada ali que não tem em português, que a gente sempre coloca assim, quando a gente vai fazer contagem, a gente pega um referencial e coloca esse referencial como número 1. Depois dele vem número 2, número 3. É assim que a gente faz em português. Então você tem o primeiro, o segundo, digamos, o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia. Na estrutura no hebraico você tem o dia 1, depois o segundo dia, terceiro dia. Pera, como assim? Não tem outro... Não tem o primeiro dia? Então parece que está faltando alguma coisa no meio com relação a isso, ou seja, terminar essa estrutura. Então ali você tem uma estrutura meio que um pouco mais poética, uma narrativa poética. O ex nihilo só faz sentido a partir de quem? Pois é, Marlon, a questão do ex nihilo vai aparecer no Novo Testamento, tá? Principalmente com aquelas ideias que a gente tem ali da filosofia grega e tudo mais. Tá? Paulo vai falar bastante disso. Na carta aos Hebreus também, tudo, mas a ideia ou a doutrina da criação ex nihilo mesmo, com essa expressão toda que a gente conhece, vai aparecer no ano 114, se não me engano. Agora eu não vou lembrar o nome do cara, mas teve...
eu tenho o nome dele em algum lugar aqui, que foi um dos pais da igreja, mais ou menos nessa época, e que cunhou esse termo de doutrina da criação ex nihilo, né? É mais ou menos igual àquela ideia da questão da doutrina da Trindade. A gente não tem Trindade na Bíblia, o nome Trindade ou a doutrina pronta, mas a gente consegue ver a Trindade desde o Antigo Testamento, né? Então foi mais ou menos isso. E aí só no primeiro século que foi, vamos dizer assim, teve essa formação da doutrina da criação ex nihilo, né? Porque a gente pode puxar, e aí já é uma inferência posterior e não dentro do texto, não, vamos dizer assim, por Moisés, vamos colocar assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ali a ideia de princípio é no começo de todas as coisas, no pensamento hebraico. Mas eles não tinham esse pensamento, vamos dizer assim, de tirar algo do nada. Na época, tanto dos cananeus e tudo mais, não existia o nada. Esse conceito vem aparecer muito tempo depois. Tá? Vai aparecer muitos anos depois, milênios depois. E aí a gente, entre aspas, deu uma Tertuliano. Tertuliano é da doutrina da Trindade, né? Que ele começou a doutrina da Trindade, mas estou tentando lembrar o nome do outro pai da igreja que trabalhou com a questão da doutrina da criação ex nihilo. Não foi Tertuliano, foi um outro cara. Eu lembro que foi no 114, mais ou menos. Depois depois você me lembra, eu vou pegar o nome dele. Então foi ele que começou com essa ideia da doutrina da criação ex nihilo, tá? Então foi bem posterior. Bom, então essa é o panorama, vamos dizer assim, para a gente poder... e tudo isso que eu falei, a questão da criação ali de Gênesis 1 e tudo mais, nesse formato da Terra plana e tudo, essa ideia de Terra plana vai passar em todo o texto bíblico. Então você pega, por exemplo, em vários outros textos, os 4 cantos da Terra, desde o Oriente até o Ocidente, já no Novo Testamento e tudo. Então ele sempre tinha concepção de terra plana. A concepção da Terra redonda é mais ou menos do 4º século a.C., com Erastótenes, né? Que é talvez um dos primeiros que a gente conhece, mas foi ali nas terras ali de Alexandria, século IV ou século II, por ali. Já foi ali na Alexandria, ali no Egito e tudo, então não é uma concepção antes de Cristo, não é uma concepção Atanásio, não foi Atanásio. É um nome que não é muito conhecido. Assim, não é desses mais famosos, Atanásio, desses outros primeiros pais da igreja. Eu devia ter anotado, mas eu vou pesquisar quem foi esse cara. Então, a ideia de uma terra redonda é já praticamente no final do Antigo Testamento, vamos colocar assim, tá? Mas nas regiões ou nas terras ali do Egito. Isso não se propagou tão rápido, né? Então a gente tem até no Novo Testamento ainda uma certa concepção com relação à questão da terra plana, tá? Bom, e aí agora eu estou passando nos slides que vocês podem conferir depois, a questão do que é uma narrativa, de forma geral, tá? Não é uma narrativa poética, uma narrativa histórica, uma narrativa crônica e tudo mais, não, de uma forma bastante geral. Uma narrativa, e aí tem alguns pontos que eu separei aqui do livro do Fee e do Stuart, eu separei alguns pontos, eu queria citar, peguei justamente o que está escrito lá, e aí eu deixei aqui separado para vocês, que é o seguinte: uma narrativa do Antigo Testamento, em geral, não ensina diretamente uma doutrina, tá? E uma narrativa do Antigo Testamento, em geral, ilustra doutrina ou doutrinas, detalhe, que são apresentadas em uma proposição registrada em outros lugares. Ou seja, de um texto apenas, isso no caso que eu estou falando apenas do Antigo Testamento, tá? Não estou falando do Novo Testamento nessas partes de narrativa, só do Antigo Testamento. Então, para você pegar uma doutrina, ela tem que ser fundamentada em outras passagens, não só em uma passagem específica. Tá? Narrativas relembram o que aconteceu e não necessariamente o que devia ter acontecido ou o que deve acontecer todo o tempo. Portanto, nem todas as narrativas têm uma aplicação moral que possa ser identificada. Esse ponto aqui ele é bastante preciso, justamente na hora que a gente está vendo uma determinada narrativa e imaginar se essa narrativa é histórica ou não. Nem sempre, tá?
E outra, a gente tem que relembrar também que toda vez que a gente faz uma narrativa, vamos dizer assim, mesmo que histórica, nos nossos dias atuais, é alguém que está fazendo uma leitura deste momento. No texto bíblico é igual maneira, é igual forma, tá? O que as pessoas fazem nas narrativas não necessariamente é um bom exemplo para nós hoje em dia. Muitas vezes é justamente o oposto. Pega o caso clássico de Davi e os seus valentes querendo passar faca num monte de gente e matou um monte de gente, tá? Muitas das personagens das narrativas do Antigo Testamento estão longe de serem perfeitas. Mesmo o cara que foi chamado segundo o coração de Deus, no caso de Davi, e estava muito longe para ser perfeito. Do mesmo modo que suas ações. Pegando novamente o caso de Davi, Davi não pôde nem construir o templo, porque Deus falou, olha, tua mão tem sangue demais, você não vai construir não. Não vai mesmo. Pega o Moisés, tirou o povo do Egito, escreveu o Pentateuco. É toda, vamos dizer assim, toda a estrutura que nós temos, a estrutura mais basilar do judaísmo. Ô Moisés, você não vai entrar na Terra Nova não, viu? Lá em Canaã, não vai não. Porque você fez isso e tudo mais, e tem toda a história dele. Você não vai entrar não. Entendeu? Então a gente tem bastante dessas coisas. Noé, por exemplo, se você pegar, por exemplo, a questão da narrativa de Noé, tá? Nem sempre nos contam no fim de uma narrativa se o que aconteceu foi bom ou foi ruim. Esperam que sejamos capazes de julgar o que aconteceu com base no que Deus nos ensina, de forma direta e categórica, em outros lugares das Escrituras. Então, o texto bíblico está cheio disso. Tá? Tem muitas expressões, por exemplo, o caso de Jefté. Jefté prometeu que quem saísse primeiro ao seu encontro, depois daquela batalha, ele iria sacrificar. E aí vem quem? A filha dele. E agora? A filha dele foi ou não foi sacrificada? O texto não diz. E aí a gente precisa trabalhar e estudar sobre essa questão do texto. Então o texto bíblico também está cheio disso no Antigo Testamento. Todas as narrativas são seletivas e incompletas, é o que eu mencionei. Tem muita narrativa que é incompleta. Nem todos os detalhes relevantes são sempre apresentados. Eu quero saber daquele detalhe específico ali. Pois é, não está no texto bíblico. Não está escrito. O Josué está lá na guerra e tudo mais, o sol parou e tudo mais. Não, mas espera, o Josué, você estava onde na hora que estava vendo isso? Olha, se vocês quiserem saber mais detalhes, está escrito no livro das guerras. E o livro da guerra está onde? Perdido. E agora? Te vira, você não quer saber mais detalhe? Na Bíblia não tem esse detalhe que você está querendo, não. Então nem sempre isso é apresentado. O que se registra na narrativa é tudo aquilo que o autor, inspirado, pensou ser importante para nós sabermos. Lembrando, não precisa nem desse detalhe, mas a gente precisa ter ele em mente. A Bíblia é um texto sagrado, é um texto inspirado por Deus. E Deus inspirou aquilo que nós precisamos saber, não para o nosso bel prazer, para a gente querer saber detalhes, mas a inspiração divina. Pronto, só isso. Como finalmente ler Gênesis 1, 2 e 3? Narrativa, poético... Pois é, tem tudo isso. Tem narrativa poética, você tem uma parte de poesia, você tem uma parte de paralelismo. Inclusive, tem algumas teorias literárias que diz que o texto de Gênesis 1, 2 e 3 são de fontes diversas, ou seja, não é da mesma fonte, e isso vai complicar bastante na hora da gente ler o texto. O que a gente pode afirmar sobre esse texto é que ele não é histórico, no sentido de história como nós conhecemos, de registro histórico. Isso é tranquilo. Tá? Ele não é um registro histórico. Olha, foi exatamente assim, a cobra falou, no grego ou foi no hebraico? Ou foi no aramaico? Pois é, a Bíblia não registra. Não é histórico. Não é histórico nesse sentido. Mas ele é inspirado por Deus e ele serve para nós, serviu para aquele povo, para o destinatário original, e serve, a mensagem serve para nós hoje em dia. Tá? Nós temos que a queda aconteceu, sim, não na forma como está escrito no texto bíblico, ou seja, de uma forma histórica, não foi naquele formato. A criação dos céus e da terra não foi naquele formato, mas Deus sim criou os céus e a terra, Deus organizou os céus e a terra
como nós conhecemos, por exemplo, dentro da astronomia e da cosmologia, através das leis físicas, mas não é uma narrativa histórica do jeito que está ali no texto, por exemplo, de Gênesis 1. Então a gente consegue saber o que não é, agora o que é um pouquinho mais complicado, viu? Mas a gente consegue tirar alguns detalhes dali. As narrativas não são escritas para responder todas as nossas questões teológicas. Ela tem um propósito particular, específico e limitado. E lidam com certos assuntos, deixando os outros serem trabalhados em outros lugares e de outras formas. Por exemplo, um clássico exemplo, Salomão. Salomão foi salvo ou não foi salvo? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz, não, mas Salomão não é da linhagem do rei Davi. Foi salvo, não foi salvo? Esse tipo de curiosidade não dá para tirar do texto bíblico. As narrativas põem a ensinar tanto de forma explícita, claramente declarado, como de forma implícita, deixando algo claramente implícito, sem realmente declarado. Isso não abre precedente para a interpretação histórico-crítica? Abre. Pior de tudo que abre. Abre e aí os problemas aumentam demais. Infelizmente abre, porque o nosso distanciamento, do texto original, é muito grande. Nós temos aí, vamos arredondar no caso de Gênesis 1, no mínimo aí colocando Moisés como o escritor das primeiras palavras, chutar baixo, 3.500 anos. 3.500 anos. A gente não consegue... E assim, colocando Moisés como escritor, porque Moisés está escrevendo um texto mais antigo do que ele. Então você pega, por exemplo, a narrativa do dilúvio, quando Moisés está escrevendo a narrativa do dilúvio, no século XV, antes de Cristo, nós temos narrativas do dilúvio mais antigas do que a própria narrativa do texto bíblico. O John Walton mesmo aqui nesse livro daqui, ele vai, O Mundo Perdido do Dilúvio, ele vai citar isso bastante. Tá? Ele vai citar isso bastante, porque a gente tem várias narrativas, Enuma Elish, Gilgamesh e por aí vai, que são mais antigas do que o texto bíblico. Então Moisés copiou. Não. Moisés não copiou o texto de outros textos. Obviamente ele não copiou. Ele não fez uma cópia e uma tradução, também não. Deus inspirou Moisés para escrever o texto do dilúvio. E Moisés utilizou de outras fontes porque ele não tirou isso da cabeça. Porque inspiração divina não é ditado. Então eu estou aqui, vai lá Deus, me diz aí como é que foi o dilúvio. Escreve aí Moisés. Noé tem um acento, Moisés, apaga aí. Não é ditado. Deus inspira Moisés a escrever. Só que Moisés vai ter que ler esse texto e tudo mais, ou ler outras fontes, vai ter que ter acesso a outras fontes na hora de escrever a narrativa do dilúvio. Tá, isso aí vai acontecer, né? E é claro que vários povos, nesse exemplo do dilúvio, descreveram o dilúvio de forma bastante, vamos dizer assim, diferente. Tem o cerne ali, que é a questão das águas, alguém que salva algumas pessoas e um barco. Tá? Mais ou menos a estrutura geral é essa, mas os detalhes acabam sendo diferentes. Né? A forma como os deuses tratam... Atarrazes, por exemplo, é diferente da forma que Deus trata Noé e tudo. Então, quando você observa todo esse quadro, tem uma certa espinha dorsal, mas os detalhes são diferentes. E o texto que nós temos na Bíblia, ele é um texto inspirado por Deus. Ela tem uma mensagem original ali para o israelita original, e ele entendeu. A gente é que talvez não tenha entendido muito bem, mesmo da forma como a gente quer, né? Mas o destinatário original entendeu perfeitamente. E o que nós temos que entender hoje, mesmo a gente não conseguindo fazer uma exegese, ou seja, local, naquela data, de uma forma completa e ampla, pelo menos a questão vamos dizer assim, da mensagem transcendendo até chegar aos nossos dias de hoje, ela está intacta. Deus julga o mundo, julga o pecado do ser humano. Tá? Se for necessário, vai se utilizar das leis físicas que ele mesmo criou, dos efeitos naturais e tudo mais, para fazer esse tipo de julgamento. Tranquilamente. Então essa, vamos dizer assim, a mensagem final no caso do texto do dilúvio. E no fim da análise, Deus é o herói de todas as narrativas bíblicas, que é esse caso que eu mencionei no caso do dilúvio. Tá?
Então, no final das contas, Deus é o que manda, é o herói, é ele que está direcionando toda a questão da história humana, do planeta e tudo mais. Ele está coordenando tudo. Tá? Nada está fora do comando dele. Bom, eu ia entrar agora justamente numa interpretação do texto, exemplo de Josué 10, capítulo 10, versículo de 5 a 14, tá? Mas eu vou deixar para a semana que vem, tá? Porque tem alguns detalhes, mas os slides já estão até prontos, então vocês podem... Claro, na semana que vem eu vou fazer outros slides, justamente pegando esse do exemplo e complementando a questão de Apocalipse também. Apocalipse, gênero literário, que também vai ter o livro de Apocalipse, tá? Tem esse detalhe. Apocalipse não é necessariamente, não é só o livro de Apocalipse, tá? Apocalipse no caso de uma estrutura literária, que a gente tem estrutura literária Apocalipse em Daniel, em Ezequiel e por aí vai. Tem diversos textos do Antigo Testamento. Novo Testamento tem, em Mateus capítulo 24, nós temos ali um gênero apocalíptico também ali no meio, e outros textos mais, tá? Espalhado na Bíblia toda. Então eu vou deixar para a semana que vem, então, esse exemplo de Josué, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer, a gente vai pegar esse texto e vamos fazer uma exegese do texto sem a consulta adicional. Ou seja, eu vou olhar para o texto e ver que informações que o texto me dá, pura e simplesmente. E aí depois eu vou pegar, eu peguei um comentário, aquele comentário multi, do The Word, que é um software que a gente tem de comentário bíblico, utilizei outros comentários e aí eu peguei alguns pontos dos comentários bíblicos. E aí eu acabei detalhando para vocês essa questão do texto desses comentários. Tá? E aí depois tem uma simulaçãozinha que eu coloquei, ajudas adicionais, que é a simulação que eu mesmo fiz usando o Estelário. Tá, e aí eu achei mais ou menos a terra, achei mais ou menos a data da batalha, os horários, tudinho direitinho, onde é que estava. Eu não vou dar spoiler na semana que vem, mas vocês já estão vendo mais ou menos o nascer do sol, quando que o sol se põe e tudo mais. E aí eu tirei várias fotos dessa simulaçãozinha, né, mostrando a lua, o sol, porque a lua e o sol pararam, né? E aí tem algumas coisinhas interessantes. Né? E aí no final a gente, claro, eu vou dar um chute aqui, uma hipótese do que poderia ser essa guerra lá, ou o que aconteceu nessa batalha. Né? Apenas uma hipótese, interessante, eu não vi ninguém ainda mencionar esse tipo de hipótese, talvez ela esteja até errada a que eu estou colocando, mas foi a que eu encontrei. Tá? Foi a hipótese que eu acabei encontrando, não sei se está certo ou não, mas acabei encontrando essa, é o que me faz mais sentido. Tá? E eu vou compartilhar com vocês. Tá? E é claro, a gente pode colocar outras hipóteses e tudo mais, mas isso aí a gente vai ver na semana que vem com um pouquinho mais de detalhes, essa questão dessa guerra lá de Josué. Tá? Bom, então a gente vai encerrar por agora, estou encerrando inclusive uns 10 minutinhos antes. Tá? E aí eu convido vocês que estão assistindo online aí, ou que estão assistindo um pouquinho depois, aí, se der tempo ainda, se estiver vendo a tempo ainda, participar de uma outra live que eu vou ter com o pastor Samuel, tá? Agora às 9 horas, e a gente vai ter um projeto lá que ele está lançando, e aí eu estou entrando e trabalhando com ele lá também, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre cosmologia, a relação entre ciência e fé cristã, e aonde é que está a cosmologia no meio da teologia. A gente acha teologia no meio da cosmologia, ou a gente acha cosmologia no meio da teologia? Pois é, a gente vai conversar justamente um pouquinho sobre isso daqui a pouco, agora às 9 horas, tá? Só para tomar uma aguinha e a gente volta. Vai ser lá no YouTube, tá? Não vai ser aqui no Instagram, não. Mas entrando na minha bio, tem um linkzinho lá, pode entrar nele, o primeiro link que tiver lá, live e tudo mais, pode clicar, vai direto pro YouTube, e aí você pode participar lá, manda pergunta também, pode comentar e tudo. Ah, sim, acho que eu coloquei lá, mas eu vou colocar lá no grupo também, tá? Bom, muito obrigado para vocês que assistiram online aqui, para você que está assistindo isso depois no YouTube. Semana que vem nos encontramos novamente na terça-feira com o Ajuste Fino do Universo e na quinta-feira voltamos novamente com literatura bíblica. Até mais.